Ora, ora. Pareceu que foi algo demais acontecendo? Não. Porque Faraó também tinha bruxos, magos. Se fosse hoje, homens conhecedores da tecnologia, super, mega, ultra avançada. Você está entendendo? Sim ou não? E o que é que os magos de Faraó fizeram? A mesma coisa. Embora a cobra, a serpente, fosse maior e engolisse, a questão é, nós precisamos ter convicção da unção, da graça, que nos cobre, que nos levanta, que nos preenche, e que é maior que a manifestação tecnológica. Porque se nós vamos competir com ela, precisamos ter respaldo para permanecer, ou ela vai nos engolir, e somos nós que vamos ser engolidos. Na competição, Deus e os magos de Faraó foram 9. 9. Era para ser 10. Porque o último milagre, que foi a manifestação do anjo da morte, Faraó disse: não, esse daí os magos não precisam fazer, eu que vou fazer. Bora correr atrás deles, embora matar todo mundo. Eles estavam decididos a resolver do jeito deles. Mas tudo que Moisés fazia, eles traziam uma explicação e faziam aparentemente igual. Hoje, a tecnologia está criando situações para que quem nasceu sem braço tenha um braço mecânico funcional, que possa dar um like. Quem nasceu com problema no organismo, com falta de algum órgão, a tecnologia tem resposta para colocar o órgão. E para que buscar em Deus se eu tenho resposta tecnológica? Para quê? Uma igreja vaidosa pensa assim: para quê? Uma igreja que vive a glória do Senhor diz assim: não se preocupa, Deus é poderoso para fazer. E vai dizer assim: lá em Cabralha, lá em Efrata, tem um Deus poderoso que se manifesta. Tem um povo que crê em milagres. Ainda que você crê na tecnologia, isso é passageiro e insano, mas Deus faz acontecer de verdade. Às vezes Deus quer se manifestar, mas Ele encontra tanta barreira para se manifestar. E a gente fica louco querendo falar do sobrenatural, e Deus fala: ei, o caminho é esse, mas Senhor, deixa eu logo acertar no alvo. Aí Ele fala: remove essa pedra primeiro. Ai, sabe, o coração de um homem de Deus, ansioso em entregar um presente que Deus quer que entregue. Assim, às vezes nós nos colocamos ou nos sentimos. Deus fala: ai, mas esse presente é tão importante que é melhor você remover, limpar o ambiente, preparar. Tem tanta sujeira aqui, tem tanta coisa aqui que esse presente não vai ser tão bonito, não vai combinar. Que sujeira é essa, pastor? Credulidade, posicionamento, pecado, falta de confissão. Purificai as vossas mãos, pecadores. Deus quer se manifestar. Quando a igreja recebe a informação do dunamis, do poder de Deus, se ela não estiver preparada, ela se mata. Ela se corrompe. Ela perde a essência. Aí sabe o que vai acontecer? Aí vai entender o código,
vai entender a frequência, vai entender a mensagem, mas vai ser mecânico. Vai expulsar demônio, vai falar em línguas, vai fazer as coisas acontecer, mas vai ouvir Deus dizendo assim: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Porque pegou a informação, com o coração sujo, fazendo coisas erradas. Deus não quer que você seja mais um sentado na cadeira branca. Poderia ser no banco também, né, Léo? Mas Deus não quer que você seja só mais um dentro da igreja. Você consegue se considerar um soldado de Cristo? Um homem e uma mulher que está prestes a tomar posse de algo poderoso em Cristo. E por isso você não pode baixar a retaguarda, não pode desanimar, e você não pode... Você consegue entender isso? Só que Deus tem muito para te dar. Você já ouviu isso em profecia, né? Ah, Deus tem tanta coisa para você, e tem para todos vocês. Para todos vocês. O Espírito Santo de Deus começa a fazer através de uma informação. Ei, igreja, eu tenho tanto para vocês. E eu fico ansioso querendo falar. Mas alguns corações estão travados, fechados, porque não estão prontos para ouvir. E o apóstolo Paulo foi sábio quanto a isso. Ele disse assim: olha, tem uma turma aí, parente de Nicodemos, que não nasceu de novo, que para essa turma você tem que dar leitinho. O apóstolo Paulo diz: dentro da igreja tem pessoas que não podem comer uma feijoada. Como assim, pastor? Não posso comer feijão? É isso? Não, é isso que eu estou falando. Estou falando de questões espirituais. Tem pessoas dentro da igreja que não podem receber uma informação sobrenatural, porque se escandaliza, se corrompe e fala besteira lá fora. O pastor agora está judaizando tudo. Tudo é da Judeia, meu amor. A Bíblia que você lê foi feita por judeus. O Jesus que você crê é judeu. Ou então vai crer no Jesus de Roma. A falta de sensibilidade, de humildade, te conduz às trevas. Recebe o que Deus tem para você com humildade. Coloquei um vídeo hoje num grupo. Por favor, assistam umas 4, 5, 6, 10 vezes se for preciso. Pastor David Chu falando acerca de discernimento. E tem pessoas que só Jesus na causa. Está achando que sabe demais. Está achando que sabe tudo. E aí quando começa a se manifestar, manifesta trazendo glória para si mesmo. Está mais perdido do que segue em tiroteio. A igreja precisa de discernimento. A igreja precisa de ter entendimento e receber a informação da forma correta. Deus não erra. Deus nunca errou. Acha para mim um versículo que diz que Deus errou? Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem. Interpretação errada do infeliz que traduziu essa passagem. Ah, foi João Ferreira de Almeida. Infeliz. Porque Deus não se arrepende. E ele deixa claro isso. Dizer que Deus se entristeceu é uma coisa. E ele se entristece. Porque está escrito: não entristeça o espírito que há em vós. Ele se entristece por seus erros, por meus erros. Mas se arrepender, jamais. Deus não se arrependeu de ter feito a raça humana. Ele se entristeceu. É porque a Bíblia que você tem, quem traduziu foi um padre romano, greco-romano. Se tivesse sido um discípulo, seria diferente. De Cristo, nascido no mesmo ambiente que o Senhor.
É tão forte isso, né? Que a interpretação é tão poderosa. Mas as Escrituras Sagradas têm a chave que a gente precisa. E a chave dessa noite é: abra o seu coração, porque Deus vai te revelar coisas espirituais dos céus, coisas poderosas em Deus. Queria falar muita coisa aqui, mas o Espírito Santo de Deus não permite falar, porque há muitos corações fechados. Pastor, por causa de um todos pagam? É desse jeito. A palavra de Deus é boa, sempre perfeita. E Deus não quer que você interprete errado. Sabe por quê? Está vendo esses dois olhos aqui? Duas pessoas. Essa aqui interpretou certo. Só que essa aqui tem um poder de persuasão. É um filho do diabo dentro da igreja. Como assim, pastor? É um joio. E o poder de persuasão dele é tão poderoso, é tão grande, que ele consegue deturpar o entendimento que esse aqui teve. E esse que tinha entendido do jeito que era, agora pensa diferente. Por quê? Porque está caminhando junto. O poder da treva ou das trevas de te levar para lá, infelizmente é maior do que o seu de trazer ele para cá. Pastor, está repreendido. Você tem que entender isso. Se você fizer aliança com as trevas, pastor, eu estou gostando de um menino lá do mundo. De onde ele é? É do tráfico. Eu vou trazer ele para Jesus. Vai. Você vai para lá também. E se o pastor e sua mãe e seu pai não orar, você vai morrer de bala perdida. Porque nesse caso não dá. Trevas e luz não combinam. Você quer casar, quer um menino de Deus? Ora, pede a Deus. Mas não vem porque você não conserta. Fica olhando pornografia no celular escondido e Deus sabe disso. Quer em Deus, mas não quer fazer do jeito de Deus. Eu quero um homem de Deus, pai. Deixa eu te lapidar, meu amor. Porque quando esse homem vir, você não vai botar o seu dedo na cara dele. A mulher que levanta a mão colocando o dedo na cara do homem. Deixa eu calar minha boca. Perdeu tudo. Respeito, reverência, sentido de ser o que ela é. Está achando que é o quê? É para você ser idônea, auxiliar, adjuntora. Que é isso, pastor? É para você estar disponível. Pastor, mas ele está errando. Ajude ele a acertar, não sendo ou tentando ser maior que ele. Você não está para isso na vida dele. Ele errou? Seja como Abigail, sábia. Ô meu rei, esse homem vacilou, eu sei e tal, mas não olha, não é porque ele está bebendo. Ele está meio louco assim na cabeça, mas não machuca, não fere, não faz nada não. Davi olhou para a mulher com tanta sabedoria, protegendo o marido insano que ela tinha. E aí Davi deixou o plano de lado. Se você não ouviu essa mensagem, uma hora você vai ver na Bíblia. Abigail conquistou o coração de Davi. Quando Nabal morreu, ele foi lá e casou com ela, resgatou ela. Mas presta atenção em nome de Jesus. Se posicione diante do ambiente que você está. Seja uma boa influência para o seu amigo, para o seu esposo, para a sua esposa. Uma vez que você não entende, vai questionar ao pastor. Sabe qual é a maior tristeza do coração de um pastor? É a mesma tristeza do coração de Deus. É ver alguém que não entendeu a mensagem sair falando o que não devia, contaminando os outros, destruindo a expectativa de alguém que estava entendendo. Isso é perturbador.
É como um servo do inferno entrar dentro da igreja só para isso, para contaminar e dizer: não, não é bem assim não que o pastor está dizendo. Porque na Bíblia que eu li, que Ellen White escreveu, que Adam Smith escreveu, que o Seixano escreveu, precisa ter uma Bíblia igual a minha não, tradução judaica, pode ser a sua romana mesmo, João Ferreira de Almeida, que foi o padre que precisa, mas você precisa ser humilde para entender que há muita interpretação equivocada na sua Bíblia. Abri um parênteses para você entender. Um dia a mulher de Jó ficou com muita raiva de Deus e disse para Jó assim: Jó, já que isso tudo está acontecendo na sua vida, abençoa esse Deus e morre, ué. Foi isso que ela falou? Não. Foi isso sim. Só que ela falou com um tom de ironia. E eles entenderam que ela não é louca. Por mais que Jó diz: você está ironizando, você está parecendo uma louca. No texto original não está escrito amaldiçoa, mas o que ela quer dizer é amaldiçoa. E aí o tradutor colocou amaldiçoa, mas ela não disse amaldiçoa. Por quê? O tradutor pensou assim: se eu colocar abençoa, quem vai ler não vai entender. Porque a Bíblia não é para qualquer pessoa ler de qualquer jeito. Lembra do rapaz que está saindo de Jerusalém? O eunuco? Ele está lendo a Bíblia e ele fala assim: quem vai me explicar o que eu estou lendo se eu não estou entendendo? Filipe junto e fala assim: eu sei, eu entendo, eu tenho instrução, eu tenho a senha. A Bíblia não é para qualquer um que acha que pode pegar, ler, interpretar do jeito que bem quiser e abrir uma igreja na esquina e dizer: a partir de hoje aqui é o cuspe de Jesus. Profano. A interpretação da palavra está certa, porque ela queria dizer amaldiçoa, porque ela usou um termo áspero, ela agiu de uma maneira, um coração cheio de ira, e ela fala em um tom: abençoa esse Deus. Tom, a palavra é sar. Como? Aleira. Sar, car ou cas? Sarcástico. O que ela queria dizer era isso: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ela não disse. Mas era o que ela queria dizer. E quando a gente interpreta porque nós achamos que é isso, a gente não vai às profundezas, o que está por trás da letra. A letra mata. A Bíblia não é para ser interpretada apenas no sentido literal. Você precisa de instrução para interpretar a Bíblia. Por isso você está congregando, você está na igreja. Eu vou colocar o pastor Júnior Trovão para... Pode ser quem for. Agora tem o Eliseu Rodrigues, tem. Você tem um pastor. Deus tem coisas poderosas para você. Queria eu poder falar de alguma dessas coisas hoje, agora. Mas eu sei que a oportunidade virá. Pega a chave. Jesus disse: se eu falasse das coisas dos céus, espirituais, dos mistérios,
Estou falando das terrenas. E tu não está entendendo nada. Imagina, seu Wallace. Deus revela a Daniel o que há de acontecer nos últimos dias. E Deus fala acerca da tecnologia que se multiplicaria. E nós hoje estamos perdidos, igual o cego em tiroteio, achando que é isso mesmo, vamos viver nossa vida, empurrando com a barriga. Não. Você precisa de equipamento, conhecimento das questões celestiais, para competir e vencer e ganhar. E não o contrário. Porque é por causa dessa manifestação tecnológica que o amor de muitos esfriará. Pastor, mas está escrito por se multiplicar a iniquidade. Por que se multiplica a iniquidade? O pecado. Porque você não precisa sair de casa para se contaminar. Você não precisa sair de casa para prostituir. Precisa? Não. Você precisa sair de casa para ver o que está acontecendo lá fora? O insano? Você não precisa. E por que você não precisa? Porque alguém está te ajudando a isso. É Deus? Eu posso usar a tecnologia a favor? Nós estamos usando. Tem um som, tem um instrumento. Estamos usando a tecnologia a nosso favor. Pastor, é difícil falar com o senhor no celular, né? É, irmão. E como é? Que Deus não queira que eu vire um pastor de mídia. Que o Senhor não permita. Em nome de Jesus. Aí eu vou ficar o tempo todo à disposição no celular. Mas quando você precisa, você consegue vir aqui? Então vem. Se for muito importante, pode ter certeza que a gente vai conseguir se falar. Pastor, o senhor me abandonou. Pode ter certeza que não. E eu oro muito por vocês. De verdade. Embora algumas vezes eu vou pegar o celular de madrugada, pastor Oswaldo. Deixa eu mandar aqui a oração por esse abençoado. Não vou mandar não, vou orar por ele assim mesmo. Você precisa sair do vício até de receber mensagens. Porque Deus quer te confrontar a você buscá-lo pelo que ele é, não pelo que ele tem para te oferecer. A igreja está criando expectativa no pastor, em homens. As igrejas aí fora. Aqui não, em nome de Jesus. A sua expectativa é em Deus. Se o pastor aqui falar o que não deve, o que não é Bíblia, aí você pode mandar Deus matar, que Deus vai matar aqui no altar. Sério. Mas se é de Deus, recebe. Está quadrado, pastor. Bebe, engole quadrado. Seja humilde. E faz igual o presbítero João. Está convencido, presbítero? Está lá, né? Do lado de lá. Passamos um momento. Eu tenho dúvida nisso. Isso não entrou na minha cabeça. Nós sentamos, conversamos e ele entendeu. Agora eu estou entendendo. Simples assim. Porque as pessoas deixam um bloqueio. Você consegue tirar esse bloqueio e entender isso aqui? Você vai além. Muito além. Existem mistérios que sim, podem ser explicados. E que a igreja precisa ter acesso. Como assim, pastor? Jesus disse, através do apóstolo Paulo, vocês são como vasos de barro. Isso se vocês se consideram humildes. Porque vasos de barro são humildes. E se vocês se consideram como vasos de barro, como pessoas humildes, simples,
Aí ele coloca o tesouro dele em você. Aí ele se revela para você. Aí esses mistérios para você faz sentido. Vamos nos colocar de pé? Em nome de Jesus. Vamos prosseguir para finalizar com o culto. Os irmãos que estão na dispensação, na apresentação. Aleluia. Eu não sei quem é. Aleluia, por favor. Eita glória. Aleluia. Me ajuda aí, irmãos. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Shalom, igreja. Glória a Deus. Não vou tomar o tempo de vocês não, tá? Vamos apresentar os visitantes de hoje. Nós temos a irmã Catarina. Já profetizo que é a irmã, né? A irmã Ângela que trouxe, não é isso? Fica à vontade, viu, minha querida? E temos a irmã Almerita, que é vó da Ítali. É isso, foi certo? Ela é da igreja Pentecostal Tempo de Avivamento. Como que a igreja sauda os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode ser, se encontrar, fica